Bem-vindos a este podcast, são 21 Conversas para o Século XXI, é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos e pretende conversar com 21 personalidades da cultura, das artes, da política e da sociedade em geral sobre os diferentes temas que marcam este século. Hoje o nosso convidado é o professor António Sampaio da Nova, que para mim é uma grande alegria e honra, enfim, já nos conhecemos há vários anos, estive entusiasmadamente, posso dizer até de forma particular, associado a um dos projetos, digamos, que muito me entusiasmou, mas rapidamente há 4 ou 5 pontos. Esteve sempre ligado à educação, isso será o seu grande centro, não é? Foi reitor da Universidade de Lisboa de 2006 a 2013 e fez aquilo que não é um milagre, mas é uma proeza absoluta, que foi juntar dois mundos que pareciam separados, e é interessante que esta questão do técnico, da parte técnica e da parte das humanidades, algo que parecia impossível, de repente formou-se uma universidade conjunta e temos aqui o grande responsável. É uma proeza absolutamente incrível e se tivéssemos tempo, uma das perguntas seria porquê juntar, não é? Qual o grande sentido de juntar? Depois teve a campanha presidencial entre 2015 e 2016, já falei um pouco sobre o entusiasmo que esta campanha também gerou em muita gente. Foi depois embaixador da Unesco entre 2018 e 2021 e, de alguma maneira, temos estado a falar sobre isso, tem uma presença no Brasil muito marcante, não é? Muito marcante. E é curioso que o Brasil tem uma história de educação forte, não é? A primeira pergunta tem a ver com o século. De alguma maneira, estas conversas tentam fazer um diagnóstico muito rápido, mas nós tivemos em 2001, se quisermos, as Torres Gêmeas, aquele desastre absoluto. Claro que há muitos acontecimentos marcantes, talvez 2020 a pandemia, a guerra na Europa, não é? Que também parecia... Recentemente, se calhar até com uma conotação mais positiva, a questão da inteligência artificial, qualquer coisa que é visto como revolucionário, não é? Qual é a sua leitura destes 25 anos? Qual é a marca que tira daqui? Qual é a primeira grande leitura? Há um elemento, sobretudo dos últimos anos, que é uma sensação de estarmos no fim de alguma coisa, não é? No fim de uma época, não é? E isso não é necessariamente positivo, não é? E o que é esta época? Bom, é uma época começada em 45 com as Nações Unidas, quando se procurou construir o multilateralismo, com todas as suas deficiências, com todas as suas dificuldades, e parece estarmos agora no fim desta era, não é? Com outras maneiras de pensar o mundo e de governar o mundo. Em certo sentido, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e parece estarmos também num mundo que respeita cada vez menos estes direitos humanos, e finalmente a data de 2015 da Agenda da Sustentabilidade, da Agenda 2030, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que parece que de repente também saíram, desapareceram, não é? Então a sensação de que estamos no fim de alguma coisa... Por exemplo, essa agenda que seria um foco positivo está completamente atenuada, não é? Nada disto era possível. Eu acho que hoje não era possível construir as Nações Unidas, hoje não era possível assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada em 48, hoje não era possível aprovar a Agenda da Sustentabilidade, que foi aprovada em 2015. Então é uma sensação de uma certa dificuldade de entender este mundo e este fim desta época. Então, o que está a dizer, de alguma maneira, é que em 2025 estamos muito próximos de antes da Primeira Guerra, no limite, ou da Segunda? Estamos muito perto do que foi o princípio da Segunda Guerra Mundial, do que foi uma realidade há 90 anos, e estamos muito próximos dessa realidade e perante uma sensação de um grande pessimista. Eu tenho uma característica pessoal, talvez um bocadinho estranha, que eu sou um pessimista, não é? Quer dizer, e vejo o mundo... Não parece. Eu vejo o mundo com muito pessimismo. Porém,
respeito muito a ideia de que é preciso cultivar a esperança. Então eu sou estranhamente, não é, um pessimista com muita esperança, não é? E recordo, por exemplo, aqui o livro, um dos últimos livros do professor Adriano Moreira, que se chamava justamente Salvar a Esperança, e que era já na época uma chamada de atenção extraordinária, não é, sobre realidades que ele começava a antecipar e que se vieram a concretizar poucos anos depois. E eu acho que nós precisamos de salvar a esperança. E salvar a esperança, para mim, em grande parte, é salvar a ideia dos direitos humanos e também a ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Creio que precisamos de construir um mundo onde esses valores estejam mais presentes e não menos presentes como estão agora. É uma bela ideia essa ideia de salvar a esperança, não é? Se calhar, deixar para o final falarmos de utopias, que eu acho que é um tema que te interessa muito. A tua passagem pelo poder, desculpa, isto vai ser difícil, foi esta questão do que é o poder, não é? Há um provérbio africano que eu gosto particularmente, é que quando dois elefantes lutam, quem sofre é a erva. O que é que se sentiu nessa parte, quando de alguma maneira esteve ali nessa questão do poder, não é? O que é que sentiu? Quais são as dificuldades? Quer dizer, eu estive ao longo da minha vida, não é, 2 vezes, digamos assim, não é, numa situação de poder. A primeira como reitor, enfim, já falaste disso, e na verdade o meu objetivo como reitor era muito claro desde o princípio. E era um objetivo de criar uma dinâmica de cooperação, criar uma dinâmica de trabalho conjunto. Dizer não é possível que as humanidades e as técnicas e as engenharias e economias estejam de costas voltadas. É preciso juntar, é preciso unir, é preciso construir uma universidade de Lisboa para o mundo. Foi o lema que nós, na altura, falamos. Uma universidade de Lisboa para o mundo. Essa força que eu tive na altura foi uma força muito ligada a uma ideia. E ficou mesmo para o mundo. É um bom exemplo até de algumas coisas que foram faladas. Era o que nós queríamos. Foi uma junção que de repente tornou a Universidade de Lisboa uma das referências, não é? Nós queríamos dizer desde o princípio, nós queríamos uma universidade da cidade. Queremos uma universidade da língua portuguesa. Não queremos essa ideia de que agora tudo passa por uma estratosfera qualquer. Não, nós queremos um enraizamento na cidade, queremos um enraizamento na cultura portuguesa, queremos um enraizamento na língua portuguesa, mas abertos ao mundo, mas com uma grande abertura ao mundo. E esse objetivo foi um objetivo que se concretizou, devo dizer, porque já o disse noutras circunstâncias, que a primeira vez que eu falei nesta ideia, eu não tive uma única pessoa a concordar comigo. As primeiras vezes que eu falei disto, toda a gente dizia: António, és doido. Não faz sentido, não é? Isso é uma coisa impossível. E eu respondia sempre: mas eu não estou a perguntar se é possível ou impossível. Estou a perguntar se é bom ou mau, não é? Se é um caminho que devemos seguir. Então, não, bom é, interessante era, mas é impossível. Ok. Se é interessante, vamos tentar construir esse caminho, e construiu-se. A segunda vez que estive em alguma situação de poder, mas aí era muito diferente, porque era no plano diplomático, foi de facto na Unesco. Não é? E na Unesco eu levei grandes decepções, grandes desilusões, não é? Por exemplo... Porque às vezes o poder não pode assim tanto, no sentido de possibilidade, não é? Quando, talvez para espanto de muita gente, a palavra direitos humanos é uma palavra praticamente proibida nas resoluções da Unesco, não é? Dizendo, não, os direitos humanos é com o comitê, o conselho que existe em Genebra, não é aqui na Unesco. Então, mas a educação, a ciência, a cultura não tem a ver com direitos humanos. Quando te deparas com situações dessas, tens que encontrar, a certa altura, um rumo, não é? E eu, felizmente, consegui encontrar 3 ideias pelas quais batalhei na Unesco, também como membro do Bureau do Conselho Executivo. Eu, ao longo dos 4 anos, fui sucessivamente eleito um dos membros do Bureau do Conselho Executivo da Unesco, e essas 3 ideias foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que toda a gente dizia que era impossível também e que se conseguiu, foi criar uma recomendação sobre a ciência aberta, onde estava muito na raiz
aspectos centrais sobre o conhecimento, a criação científica, a disseminação científica, a ciência pública, políticas públicas apoiadas na ciência, uma capacidade de pôr a ciência ao serviço das pessoas e, finalmente, por último, que era a minha área, um relatório sobre o futuro da educação. Língua, ciência e educação, não é? Exatamente. De maneira, Cultura, ciência e educação, não é? Os três pilares da Unesco. Então, o que é interessante, e já noutras situações se falou disto, a palavra poder tem uma má fama, que tem a ver com a palavra poder enquanto substantivo. Enquanto verbo, é provavelmente o melhor verbo da língua portuguesa. Fazer qualquer coisa. Eu posso, tu podes, claro. Ele pode, nós podemos. É um verbo absolutamente incrível, não é? O terrível é quando fica só no eu posso, não é? Depois há o tu, as outras formas verbais. Mas, de alguma maneira, quando te assumes como pessimista, com esperança, o Bui Julian, que é um grande filósofo coreano, fala da sociedade de cansaço. O Lipovetsky fala da era do vazio. Te reveste neste pessimismo. Sociedade do cansaço, por exemplo, o que ele diz basicamente é que nós estamos a fazer cansados. E eu, por exemplo, na arte vejo muito isso. As pessoas estão tão cansadas que se aproximam da arte para descansar. Aproximam-se de um livro para descansar. E quando a arte era sempre um estímulo. Aproximam-se da educação para descansar. Ou seja, as pessoas estão cansadas, como é que tu te revês nisto? Eu julgo que, trazendo esse debate, enfim, por exemplo, esta notável intervenção que ele fez agora quando recebeu o prémio Príncipe das Astúrias, não é? Em Oviedo, mas trazendo isso para Portugal e para um debate mais concreto sobre Portugal. Cansaço é este? É um cansaço de trabalho, físico, emocional? Eu penso que o grande problema de Portugal eu olho muito para Portugal e há aqui algum pessimismo, enfim, o pessimismo que o Miguel do Unamuno também nos lia enquanto povo, não é? Eu olho muito para aquele poema do Mário Sá Carneiro do Quase, não é? Que é um poema que me percorre o espírito quase diariamente. Eu acho que Portugal tem tudo para ser outra coisa, mas parece que somos sempre um país do quase, não é? Que temos uma dificuldade de construir alguma... Temos a ciência, temos a educação, temos a cultura, temos as infraestruturas, temos as pessoas, temos uma sociedade que em muitos aspectos é melhor até do que o Estado, temos uma economia e uma dinâmica que em muitos aspectos é melhor do que a política e depois parece que não conseguimos que isso seja uma dinâmica de transformação. E eu acho que isso está ligado à questão que tu colocas, está ligado à ideia que nos falta uma imaginação de futuro. Vivemos uma espécie de um presente nostálgico, muitas vezes uma espécie de um complexo de nostalgia, talvez sobre o que fomos, talvez sobre a ideia da saudade que é tão presente, e uma espécie, como diz José Gil, de medo de existir, não é? De medo de transformar, de medo de construir dinâmicas diferentes. E essa imaginação do futuro, na minha opinião, é o que falta de maneira mais brutal a este país. Falta na educação, falta nas universidades, falta nas empresas, falta de uma forma brutal na política. E essa falta está a impedir-nos de sermos aquilo que podemos ser e aquilo que já construímos como bases para podermos ser. Esta angústia do quase... Do quase, teria-se quase, não é? É. O quase isso não é possível, não é? Isso não é possível, de alguma maneira... Há qualquer coisa sempre que parece que nos trava, não é? Que parece que nos impede. Mas isso, sentes, por exemplo, que terá, até pelo teu percurso no Brasil, que terá a ver com a história, com o peso da história, como alguém que tem um avô que foi incrível e de repente diz, Gonçalo, eu não vou ser tão bom como... O que eu te estou a dizer com outras palavras foi dito pela geração de 70, não é? O que eu te estou a dizer com outras palavras foi dito pelo Antero de Quental, foi dito pelas pessoas da geração de 70. Há esse peso dessa nostalgia que muitas vezes nos impede. E eu, quando olho para essa dificuldade, que é uma dificuldade que para mim está
está muito presente na política também, a dificuldade de olharmos a prazo de 20 anos, de 30 anos, de construirmos grandes consensos que não são possíveis no período curto, não é, das legislaturas, ainda para mais quando as legislaturas estão sempre a ser interrompidas, não é? E, portanto, tudo isso é o que muitas vezes me angustia quando eu olho para Portugal e para essa dificuldade de uma imaginação do futuro. Uma das tuas áreas, então, é a questão da educação, quer dizer, é o grande centro. De alguma maneira, é estranho, com tanta teoria, com tantos percursos, eu tenho aqui o Carl Rogers, Tornar-se Pessoa, que é um clássico da educação, enfim, com as teorias sobre a educação passar pela natureza, a educação passar pela prática, a educação. Como é que nós continuamos ainda com uma escola que é muito século XVIII, industrial, com as pessoas, uns meninos à frente dos outros, a Ana está por ordem alfabética, a Ana está na primeira fila, o Duarte está atrás dela, o Zacarias está lá atrás. É uma organização que é para guardar animais e para guardar máquinas. É uma organização, a organização da escola, até espacial, é idêntica, por exemplo, às fábricas, em que havia um trabalhador com uma fábrica, uma distância de segurança, outro trabalhador, outra máquina. E, portanto, como é que nós continuamos nesta educação? E, de alguma maneira, a pergunta ligada a esta era: se tu pudesses fazer uma espécie de currículo, é uma pergunta, sei que é difícil, porque há infinitas possibilidades e cada pessoa é diferente, mas se pudesses fazer o currículo de um jovem, a partir de um jovem a partir dos 2 anos, o que é que tu aconselharias? Que experiências, etc. E a questão da escola, porque é que a escola continua igual, não é? Eu não sei, eu não faço o mesmo diagnóstico que tu fazes sobre a escola, não é? É? Eu acho que, aliás, a escola é o Darcy Ribeiro, o grande antropólogo brasileiro, dizia que a escola é a maior invenção do mundo. E eu acho que a escola é uma invenção não é isso absolutamente extraordinária. Mas não acho que a escola não tenha mudado. Eu acho que a escola mudou imenso ao longo das últimas décadas. Eu o ano passado, um pouco cansado de teorias, um pouco cansado de debates, um pouco cansado dos mesmos diagnósticos, meti-me no carro, sozinho, estive cerca de 3 meses pelo país a visitar escolas, sem aviso prévio. E, portanto, a chegar às escolas, a pedir para falar com o diretor ou com a diretora, dizer: olha, estou aqui à porta, importa-se que eu passe cá um dia? Professora, mas assim, não temos nada preparado, mas é isso mesmo. Eu quero estar aqui um dia, falar com meninos, falar com meninas, falar com funcionários, falar com diretores, etc. E eu vi coisas muito diferentes nas escolas, muito diferentes. Mas há um problema, que é... As bibliotecas de escola, por exemplo, foi uma revolução. As bibliotecas, os laboratórios, a relação com as coisas do ambiente, a quantidade de projetos que existem nas escolas, às vezes até demasiados, às vezes até projetos a mais, não é? E, portanto, há uma mudança nas escolas absolutamente impressionante. Agora, tens razão num aspecto, que é na caixa negra da sala de aula, não é? No núcleo central do trabalho pedagógico, é como se os professores não soubessem trabalhar de outra maneira. Não é? Continua a ser o professor o centro. É verdade. A incapacidade de renovação pedagógica é muito grande. E tu perguntas-me que currículo é que tu farias? E eu responderia: não me importaria muito com o currículo, não é? Não seria a minha primeira entrada. Então, qual seria a minha primeira entrada? Seria criar ambientes dentro das escolas, criar ambientes diferentes dentro das escolas, onde seja possível trabalhar de outra maneira. O grande objetivo da escola devia ser o lugar onde a criança trabalha. Não é trabalha do ponto de vista manual, também manual, mas a escola devia ser o lugar onde a criança trabalha. Isto é, onde a criança lê, pesquisa, estuda, investiga, faz projetos. A grande dinâmica da escola devia ser esse lugar de trabalho. E na verdade não é. Na verdade não é, porque, enfim, é essa descrição que tu fizeste. Portanto, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu criaria os ambientes e as dinâmicas e as realidades que permitissem que a escola fosse esse lugar de trabalho. Lugar de trabalho individual, mas lugar de trabalho também com os outros meninos. Porque
a nossa escola, eu não gosto da palavra tradicional, mas para facilitar, tradicional, é um lugar onde o professor ensina às crianças, e ainda bem, porque a escola tem isso, mas é um lugar onde pouco se aprende uns com os outros, onde não se percebe que há uma dimensão também de trabalho conjunto, de trabalho em comum, de relação, que é central do ponto de vista da educação. E, portanto, há aqui um pilar que falta. Temos a dimensão intergeracional, de um professor para os alunos, mas falta-nos a dimensão do trabalho entre os alunos. Entre os alunos. Portanto, se eu pudesse mudar alguma coisa, não era o currículo que eu mudaria, era a criação destes ambientes onde fosse possível o trabalho. Falando até de questões práticas, porque é engraçado, por exemplo, pensando na Escola da Torre ou na Escola da Ponte, e é muito interessante como há escolas revolucionárias, digamos, ou pelo menos não clássicas, fora do centro, não é? No interior, mas, por exemplo, a Escola da Torre faz uma coisa muito simples, quando os miúdos estão a aprender a escrever, não avalia negativamente a ortografia quando é errada. E qual é a teoria? É que se a ortografia for mal, o menino começa a escrever, escreve uma palavra errada e se é avaliado negativamente por causa da ortografia, ele apenas vai usar no dia a seguir as palavras que domina: pão, cão, chão, etc. Há um caso muito típico de um miúdo que faz uma redação incrível, em que tem lá a palavra helicóptero, como é evidente, mal escrita, e o primeiro feedback, eu assisti a isso, que o pai lhe deu foi: helicóptero está mal escrito. Um texto incrível e de repente... Mas isto é um caso concreto, ou seja, por exemplo, estas experiências da Escola da Ponte, que tem uma ligação com o Brasil enorme, qual é a tua ligação com elas? Achas que é algo não universalizável em Portugal? São experiências de nicho? Qual é a tua... No Brasil, por exemplo, o que é que sentes? Eu sou uma pessoa muito, muito heterodoxa, não é? Na minha vida, se quiseres assim um traço mais marcante da minha vida, é que eu cultivo um bocadinho uma certa heresia, no sentido primeiro do termo heresia, como sabes, veio do grego escolha, opção, não é? Aquele que toma a sua escolha e a sua opção. O meu percurso de vida, o meu percurso académico, o meu percurso escolar, o meu percurso público, o meu percurso universitário, eu devo ter sido o primeiro reitor da Universidade de Lisboa em muito tempo que nunca estudei na Universidade de Lisboa. E, portanto, há toda uma heresia na minha maneira de estar. E eu sou muito heterodoxo. Não é? Eu não acredito em ortodoxias. Não acredito que o método A é melhor que o método B, ou que a pedagogia A é melhor que a pedagogia B, ou que a pedagogia da Torre é melhor que a da Ponte, ou a da Ponte é melhor. Eu, para mim, quero é que as pessoas tenham liberdade e tenham possibilidade de que na sua escola haja um ambiente, uma capacidade, um entendimento para que cada um possa experimentar, tentar. Isso que tu estás a dizer sobre a ortografia é muito interessante, porque quando o Darcy Ribeiro diz que a escola é a melhor invenção do mundo, uma das coisas que ele diz isso é porque a escola é um lugar protegido. É um lugar onde se pode errar. É um lugar onde claro que eles corrigem a ortografia, mas exatamente. Corrigem. A escola tem de ser o lugar onde se pode tentar, onde se pode arriscar. Em que o erro não é castigado. O erro não é castigado. E, portanto, se a escola não for isso, nós estamos a criar pessoas sem a tal curiosidade, sem a imaginação do futuro, sem a tal capacidade de risco que caracteriza muito da sociedade portuguesa. Mas eu acho que isto é uma marca do erro ser logo punido de uma forma muito... Há também na educação um verso muitas vezes citado do Eliot, que eu gosto particularmente, que a educação não é encher um balde, é acender um fogo, não é? Eu escrevi um texto na altura sobre isto. Eu sei que tu gostas por causa desse teu texto, não é? A educação está a questão do entusiasmo, porque é chocante por vezes, por exemplo, nas letras, alguém querer estudar um autor, mas isso não vem no programa, portanto não... Okay. Ou seja, ele congela o entusiasmo durante 2 ou 3 anos e isso não é congelável, o entusiasmo não é congelável, não é? É verdade. O que é que sentes em relação a essa... A educação está cheia de metáforas. Todo o discurso educativo é um discurso metafórico e, portanto, tu tens 1 milhão de metáforas, não é, que foram utilizadas ao longo da história da educação. Dentro de todas as metáforas da educação, aquela que eu gosto mais é a metáfora da viagem, não é? Isto é, fazer a educação é fazer uma viagem. Ora, para fazer uma viagem tu tens que sair do teu lugar,
Tens que ir do teu lugar para outro lugar. Tens que fazer um caminho, não é? E isso, para mim, é o que melhor define a educação. E há um filósofo francês, não importa o nome, ou seja, era Olivier Reboul, que um dia lhe perguntaram, mas afinal, para que serve a escola, para que serve a educação? E deu uma resposta extraordinária, daquela que só os poetas são capazes de dar, não é? São capazes de dar. Ele disse, a escola serve para sermos livres e não estarmos sós. Para sermos livres. De onde é que vem a liberdade? Vem do conhecimento, vem da cultura, vem da capacidade de dominar os instrumentos do conhecimento, vem da capacidade de podermos ser independentes no nosso caminho, para sermos livres. Mas ele disse duas coisas, para sermos livres e não estarmos sós. Não é? Isto é, não nos educamos sozinhos, educamos com os outros. E ao colocar esse ponto, ele está a pôr o ponto central das sociedades contemporâneas, que é o ponto da relação. Do vínculo, da ligação, da dependência, do contágio, da contaminação. O central hoje na escola e nas sociedades do século XXI é aprendermos a ser capazes de nos relacionarmos. Relacionarmos com quem? Com os iguais? Não. Nós relacionamos com os diferentes, não é? Ora, é a capacidade de nos relacionarmos com aqueles que são diferentes, de nos deixarmos contagiar, contaminar, influenciar por outras realidades. É essa capacidade do trabalho em comum, da cooperação. A cooperação não se faz entre iguais, a cooperação faz entre diferentes. Porque eu aprendo coisas diferentes com o outro e eu sei coisas diferentes do outro e é isso que me permite cooperar. Eu não coopero com uma pessoa que é igualzinha a mim, não é esse o ponto. Não é? Ora, a ideia do sermos livres e não estarmos sós é uma frase genial para pensar a educação hoje. A escola como algo que evita a solidão e que de alguma maneira treina a cooperação. Treina a cooperação, treina a convivialidade, treina o diálogo, treina a capacidade de escuta, treina o entendimento, o estar juntos, não é? O estar juntos. Não é? E já que falaste então dessa questão de estar juntos e de chegar ao outro, quando passaste pela Unesco, essa questão, uma coisa é chegar ao outro enquanto dois indivíduos que estão a tentar comunicar, e entre povos, não é? Como é que nós compreendemos os outros, quer individualmente, quer coletivamente, não é? Há pouco tempo veio uma reportagem muito interessante, coisas que mostram que pode haver desentendimentos, que têm duas pessoas de boa vontade não se vão entender. Há um estudo que mostra que o tempo de silêncio tranquilo para um oriental é completamente diferente do tempo de silêncio entre duas pessoas, tranquilo para um ocidental. E isso é dito que até 10 segundos, no Japão, por exemplo, duas pessoas podem estar em silêncio sem se sentirem desconfortáveis. Que no Ocidente, 3 segundos, em alguns países, é logo um desconforto. E isso é muito interessante, porque remete para estas diferenças quase culturais. Na tua experiência da Unesco, como é que as pessoas se unem vindo de culturas tão diferentes e é, digamos, um dos grandes reptos do país atualmente, não é? Como é que duas culturas... Eu acho que talvez o problema maior da humanidade hoje é este problema da relação, não é? Este problema da relação com o outro que é diferente de nós. Mas também o problema da relação com a Terra, enquanto Terra, e o problema da relação com os outros seres vivos, e até o problema da relação, como dizia o Emmanuel Kotche, o filósofo, com as plantas, porque sem plantas não há vida. Não é? Mas, por exemplo, fala-se da natureza e a natureza não está nas escolas quase, não é? Muito pouco, não é? De alguma maneira. A natureza está muitíssimo nas escolas, mas não na sala de aula. Isto é, nesta viagem que eu fiz por escolas de Portugal, e como te disse, sem aviso prévio, eu visitei cerca de 60 escolas, portanto tive 60 dias e tive o dia inteiro nessas escolas. O conjunto de projetos ambientais, projetos com a natureza, projetos diversos é imenso. Não tens praticamente uma escola onde não haja projetos sobre isso. Mas é tudo fora do espaço da sala de aula, como se houvesse uma escola da sala de aula e uma escola fora da sala de aula. E como se os professores não fossem capazes de alterar a sua própria maneira de trabalhar. E isto é, a meu ver, o grande dilema que se passa hoje nessa transformação da escola de que tu falavas, e acho que é um diagnóstico certo, mas temos que olhar para esta dupla realidade. Mas estavas a falar sobre esta questão na Unesco
do grande desafio realmente de comunicar com o outro, que não é apenas o nosso colega, é de repente alguém que vem de uma cultura completamente diferente. Da tua experiência no Unesco, o que é que... Tu ali tens um problema que é, quer dizer, são todos diplomatas, são todos embaixadores, vivem todos em Paris e, portanto, há muita uniformidade de modos de nos relacionarmos. Tu não consegues entrar bem nessa dimensão cultural, etc., que é uma dimensão que tem um contexto, não é? Agora... Mas como é que os povos se entendem? Fazendo uma pergunta simples, como é que os povos se entendem entre si? Pela cultura, pela economia? Eu acho que os povos entendem-se na altura em que perceberem e quando percebem que isso é central para a sua sobrevivência, para o seu futuro. Num certo sentido, com todas as erradas políticas que houve no mundo na altura da Covid-19, houve um entendimento. Houve um entendimento na luta contra uma ameaça que era uma ameaça global. Os temas da ciência aberta, da partilha do conhecimento, da disseminação do conhecimento, etc., ganharam uma relevância enorme, não é? E foi possível combater num período de tempo relativamente curto, justamente porque os povos, nas suas diversas dimensões, se puseram de acordo e se entenderam. Não é? O problema é quando vem a lógica egoísta, muito prevalecente hoje nos Estados Unidos da América e em muitos outros lugares, não é? A lógica dos tiranos ditadores que parece que voltaram a tomar conta do planeta, parece que quando olhamos para qualquer região do mundo, não é? Veio esta ideia da tirania presidencial, do tirano, não é? Que se tornou o centro do poder, substituindo as dinâmicas democráticas e as dinâmicas participativas, etc. E isso, obviamente, arrasta-nos, não é? Arrasta-nos para um outro mundo que nos faz pessimistas. Nos faz pessimistas e daí vem uma parte do meu pessimismo. Mas é um pessimismo que eu tempero com essa ideia do cultivar a esperança. Estamos a aproximar-nos do final, mas tens um grande prazer de ir ao Brasil. O que é que o Brasil nos... É que nós vemos estas imagens das violências, o que é que o Brasil nos traz de muito bom, de extraordinário, e porque é que tens essa... O Brasil, para mim, não é? Para mim é... Eu tenho dito muitas vezes que provavelmente numa outra vida ou numa próxima vida devo ter sido brasileiro, não é? O Brasil é para mim o Vitorino Nemésio, quando esteve no Brasil, no final do século XIX, escreveu uns poemas e num deles ele diz, foi em Água de Meninos é o porto de Salvador da Bahia, foi em Água de Meninos que o português percebeu que isto de ser brasileiro é só questão de começar, não é? A gente começa e já não acaba mais de ser brasileiro. Não é? O Brasil é um imenso Portugal. Não é? O Brasil é um imenso Portugal em muitos aspectos, no sentido mais profundo do termo. Acho que o Brasil nos chama a atenção para uma coisa que é muito importante para Portugal. É que Portugal tem um problema na política, na nossa concepção do mundo, que olhamos para nós com uma visão periférica. Temos de nós uma visão periférica do país que está no extremo da Europa, do pequeno país que está no extremo da Europa. Nem somos assim tão pequenos na comparação europeia, com a Europa, não. Mas temos sempre aquela sensação, somos... É uma mentira que tem que ser dita. Portugal não é um país pequeno na Europa. Mas temos sempre este tipo de do pequeno jardim aqui plantado cá no está claramente acima da média da população. Eu sei. E esta ideia periférica que nós temos em Portugal, que se cruza muito com a dificuldade da nossa imaginação do futuro, porque temos uma espécie de um complexo de nostalgia, que é também um complexo de uma certa menoridade, que está ligada a esta situação da periferia. Como é que isto se combate? Combate-se com a ideia de que Portugal é um dos países mais centrais do mundo. E é central porquê? Porque é um país que tem um mar imenso. E é um país que tem uma língua imensa. E esse mar imenso liga-nos a quê? Liga-nos à África, obviamente. Essa língua liga-nos à África. Mas liga-nos sobretudo ao Brasil. O Brasil dá a Portugal essa ideia de que nós não somos uma periferia, nós somos uma ponte. E que a nossa identidade estratégica, nomeadamente nessa imaginação do futuro, é a imaginação da ponte com outras realidades, com outros continentes, com outros mundos, em que estamos ligados. E o Brasil traz-nos isso tudo. O Brasil traz-nos uma respiração
com todos os problemas do Brasil, com todas as violências, com todas as tragédias que o Brasil muitas vezes é, e as dificuldades de lidarmos com isso, que é uma coisa que eu, nestes últimos 2 dias, não penso noutra coisa, a não ser nesta tragédia do Rio de Janeiro. Com todas essas tragédias, não é? O Brasil traz-nos uma outra dimensão. Explica-nos a nós portugueses que nós não somos periferia, que nós somos um dos países mais centrais do mundo, se soubermos assumir essa vocação e se a soubermos projetar no futuro. E é isso que nos tem faltado. Falta futuro a Portugal, falta imaginação de futuro. Temos um déficit de pensamento, de risco, de ousadia. Eu já citei uma vez e cito agora outra vez, eu adoro aquela expressão do Juscelino Kubitschek, não é? Quando diz 50 anos em 5. Não é? Eu quero a ambição de que o Brasil avance 50 anos em 5. E eu já, utilizando e brincando com essa expressão, já disse, eu quero que Portugal avance um século numa década. Quero que alguém tenha a ambição de dizer, nós podemos avançar 100 anos em 10. Se soubermos construir esta espécie deste puzzle em que todas as peças parecem existir, mas depois parece que não conseguimos construir o puzzle por falta dessa imaginação e dessa ousadia. É disso que eu gostava que fôssemos capazes. É uma imagem muito bonita que tu dás da ponte, não é? Porque se nós pensarmos que realmente entre Portugal e o Brasil se pode fazer uma ponte ali pelo mar, de repente isto é um país gigante. Exatamente. E se fizesse mais uma ponte para Angola, etc., de repente está ali e a ligação da língua, não é? De alguma maneira. Exatamente. De alguma maneira tu falaste já do futuro, havia uma brincadeira do futuro, já está aí, mas está aí mal distribuído, e de alguma maneira esta questão da pobreza é muito forte no Brasil, porque realmente se percebe estas diferenças. Mas como é que tu vês esta de alguma maneira, esta possibilidade de ainda fazermos qualquer coisa com este resgate também da pobreza? Ou seja, até que ponto o futuro a este nível pode mudar? Ou seja, a pobreza é uma coisa que é... Pensando no Brasil, a pobreza é qualquer coisa que não se pode... A China é um bom exemplo de como é algo que é... A China é um péssimo exemplo para muitíssimas coisas, não é? Mas é um bom exemplo no combate à pobreza. E o Brasil teve momentos também, quer dizer, o Brasil saiu agora de novo, há cerca de um ano e meio, do índice, enfim, mais baixo de pobreza, graças a políticas que foram desenvolvidas. Eu sou da geração do 25 de Abril, quer dizer, não fiz nada no 25 de Abril, não sei estar na rua, não é? Estive em tudo, ao longo de 48 horas, estive na rua, como qualquer outra pessoa, com os meus 18 anos, 19 anos da época. Para mim é uma coisa muito surpreendente que os portugueses façam hoje uma avaliação, às vezes que parece que negativa, do que foram estes últimos 50 anos. Estes últimos 50 anos, realmente Portugal nunca teve 50 anos seguidos de democracia, de paz, de liberdade. Nunca tivemos. Construímos uma sociedade que é invejada por muitas outras sociedades no mundo, de paz, de estabilidade, etc. O que é que nos faltou? Faltaram-nos 2 coisas centrais, não é? Faltou-nos o crescimento, faltou-nos a capacidade de sairmos desse pobrezinhos, mas remediados, dessa espécie de... Faltou-nos essa ambição, essa imaginação de futuro, essa capacidade de dizermos, vamos perder os fundos europeus? Se calhar ainda bem. No dia em que perdermos os fundos europeus, quer dizer que temos níveis de desenvolvimento e níveis de riqueza que já não precisamos dos fundos europeus, da coesão, etc. Portanto, faltou-nos essa capacidade de crescimento e depois, obviamente, faltou-nos sermos um país de maior igualdade. Quer dizer, nós não fomos capazes de combater as desigualdades, é um problema, aliás, também da escola. A escola avançou imenso, integrou imenso, incluiu muita gente, mas parece que há ali 10 a 15% dos alunos e dos jovens que resistem, que ficam excluídos, que nós não conseguimos educar. Essa dimensão das desigualdades é uma dimensão central. E, portanto, eu acho que faltou, numa avaliação extraordinariamente positiva que eu faço destes 50 anos, e custa muito, por vezes, no debate político e no debate público, não é? Se esteja a falar destes 50 anos de uma maneira completamente disparatada.
e absurda, e ridícula até, mas obviamente que estas duas coisas faltaram. Faltou um nível de crescimento, de produtividade, de capacidade, que tem a ver também com a liberdade das empresas, com a liberdade empresarial, que quando eu falo de imaginação do futuro, não estou a falar apenas na cultura ou nas artes, ou nos escritos, estou a falar também na produção, na economia, nas instituições. As instituições são centrais e decisivas, mas as instituições têm que ter liberdade. Eu via isso com a universidade, com a maneira como a universidade era permanentemente asfixiada de milhões de coisas de relatórios, eram absurdas, ridículas, sem nenhum sentido. Não é? E, portanto, tivemos essa dificuldade e tivemos a dificuldade de não termos sido capazes de combater de maneira mais coerente e mais consistente a questão das desigualdades. Então, última pergunta. Depois deste percurso incrível que estás a ter, nesse percurso, que utopias é que ainda guardas, quer individuais, quer coletivas? Eu acho que a Universidade de Lisboa era claramente uma utopia e é interessante ver que era uma utopia que está a cheque. Eu espero, na medida das minhas possibilidades, não é, de continuar a alimentar as utopias possíveis, não nas utopias no sentido delirante do termo, mas no sentido de utopias, não é, de coisas que se possam fazer aqui e agora, não da utopia do não lugar, mas da utopia, da concretização de coisas. E hoje, face à evolução do mundo e face à maneira como o mundo evoluiu nos últimos anos, a minha grande utopia são os direitos humanos. E é o alargamento dos direitos humanos, é sermos capazes de consagrar os direitos humanos que estavam na Declaração de 48 e de alargarmos esses direitos humanos a um conjunto de outras realidades, as realidades da Terra. Parece estranho dizer que a Terra está incluída nos direitos humanos, mas o Ailton Krenak explicou-nos isso, não é? E as pessoas que trabalharam nesse domínio, a ideia de um digital que tem que ter uma dimensão pública, pelo menos tem que ter uma dimensão do comum e que não pode estar apenas nas mãos de meia dúzia de grandes oligopólios digitais, as utopias das mobilidades e das migrações e da capacidade de nos relacionarmos com aquilo que é diferente, de construirmos... Portugal tem uma história nisso, nós temos uma história nisso, temos uma capacidade de nos juntarmos, não é? Que não podemos desperdiçar, não é? A utopia das diversidades, de podermos viver como quisermos, de sermos quem queremos ser, sem que isso agrida ninguém, sem que isso ofenda ninguém. A utopia, que é uma utopia muito importante, do que é que vai ser o tempo livre ou o não tempo livre, face às novas realidades do trabalho e às novas realidades da automatização, etc. Como é que vamos lidar com esse tempo de ócio? E, finalmente, uma última utopia, que é um tema, que, a meu ver, é um dos temas mais centrais para o nosso futuro e de que falamos pouco, que é a questão do intergeracional. Aquilo que o cardeal Tolentino Mendonça, quando recebia o Prémio Pessoa, no auditório da Caixa Geral de Depósitos, dizia: temos de aprender a sentar à mesma mesa 6 gerações. 6 é um bocadinho exagerado, não estamos lá ainda, mas já estamos nas 4 gerações. E isto é uma realidade que muda tudo. Muda a economia, muda a vida, muda a educação, muda a cultura, muda os transportes, muda as cidades. É uma dimensão de consagrar direitos dos mais idosos, sem que isso impeça os mais jovens de ocupar o seu lugar, porque a utopia da voz dos mais jovens, que é talvez uma das utopias principais que o António Guterres trabalhou nas Nações Unidas ao longo destes anos, é também uma utopia muito importante e muito necessária, desse lugar dos jovens, de um lugar e de uma voz dos jovens. A minha utopia é a utopia dos direitos humanos de 48, mais o seu alargamento às grandes realidades dos dias de hoje. António, é um grande prazer agradecer a tua generosidade e é mesmo um prazer ouvir-te sempre e admiro-te muito. Obrigado, Gonçalo. Obrigado.